Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu irei reutilizar um caixote de feira e irei transformar algumas pecinhas velhas que eu ganhei de uma amiga. E eu já comecei aqui o meu projeto de forma errada, quis remover as ripinhas à força com o martelo, mas não deu certo, gente. Elas começaram a rachar todas porque estavam grampeadas. Então foi que eu pensei em cortar mesmo com a tico-tico. Eu queria aproveitar as ripas inteiras, mas não tinha como, porque elas iriam se rachar, né? Então eu fui cortando com a tico-tico e dessa forma aí deu super certo. Aqui eu já cortei as minhas ripas todas nas medidas que eu queria. Cortei 3 ripas iguais e cortei 2 para fazer a parte que irá fixar uma ripa na outra. E eu irei usar esses parafusinhos aqui para fixar elas. Antes de fixar, eu passei cola para madeira para que elas ficassem bem firmes. Outra coisa errada que eu fui fazer foi tentar fixar os parafusos sem fazer o pré-furo. Na minha cabeça, como as ripinhas são bem fininhas, não seria necessário fazer o pré-furo, mas eu me enganei, porque o primeiro parafuso que eu fui colocar, a madeira já rachou. Então foi aí que eu comecei fazendo os pré-furos. Coloquei uma broquinha bem fininha, deixei só um pedacinho da broquinha para fora, porque as minhas ripinhas são muito finas, para que não corresse o risco de atravessar do outro lado. E os parafusinhos que eu estou usando também são bem pequenininhos. E depois eu irei usar esses cabos aqui, que são cabideiros que eu peguei em algum lugar de um guarda-roupas velho e eu guardei. E eu irei usar eles para fazer as alças para a minha bandeja, tá? Passei uma lixa para retirar todos aqueles fiapinhos que fica e para deixar também as minhas tábuas mais lisas. E para pintar, eu irei usar essa tinta, é uma tinta de parede, mas ela também é usada para artesanato, tá? Na cor linho. E apenas uma demão dessa tinta já foi o suficiente. E enquanto a minha tinta seca, eu já fui lá e cortei os meus cabos, né, os cabideiros, para começar a fazer as alças. Como vocês podem ver, eles já vêm com os furos. Os cabos já vêm com os furos, o que facilitou muito a minha vida. E aí, eu cortei aqueles cabinhos mais fininhos, né, com 6 centímetros, tá? E as maiores eu cortei o tamanho suficiente, que eu achei que ficaria legal para colocar na minha bandeja. Então, eu passei cola ali nos furinhos e vou deixar secar. E para decorar a minha bandeja, eu irei usar essa imagem aqui, que eu peguei na internet e mandei imprimir na folha sulfite. O ideal antes de fazer a colagem é retirar algumas camadas da folha de sulfite, mas a hora que eu fui ver, eu não tinha a fita adesiva, aquela transparente, eu tinha apenas fita crepe. Eu nunca fiz com fita crepe, eu não sei se dá certo, eu fiquei com medo de fazer e rasgar o meu papel. Então, eu colei ele dessa forma mesmo. Passei um pincel antes, um pincel molhando ali na água, daquela mesma forma que a gente faz no papel para decoupagem, e vim rasgando com a mão para não ficar com as marcas de tesoura. Colei na minha bandeja e ali nas emendas entre uma ripa e a outra eu vim passando o estilete para separar a imagem. E depois eu peguei um pouquinho da mesma tinta que eu pintei a bandeja, fui molhando levemente a esponjinha de lavar louças e vim batendo ali em volta do meu papel para camuflar mesmo ali o corte da imagem, tá? E depois eu peguei o betume à base d'água na cor castanho e vim passando em alguns lugares ali que eu achei que iria ficar legal para envelhecer a minha peça, tá? Vim passando com a esponjinha porque eu não queria manchar muito a minha peça, e ali entre as emendas eu vim passando com um pincel para acentuar mais. Como eu achei que ficou um pouco escuro, eu peguei um pincel, sujei na tinta, vim retirando num guardanapinho de papel e vim passando ali em alguns lugares para clarear. Agora minhas alças já estão secas e eu vim passando o mesmo betume nelas também. Cortei 4 pedacinhos de cabo de vassoura com 2 centímetros para fazer os pezinhos. Passei o betume neles também. Agora eu estou marcando aqui na minha bandeja para fazer os furos, para que eu possa fixar as alças. Fiz os furos com uma broquinha bem fininha e fiz nas alças também.
Irei usar um parafuso suficiente para atravessar a bandeja e entrar dentro das minhas alças. O que eu não me atentei na hora, gente, foi aonde que eu tinha colocado os parafusos para fixar a bandeja. E acabou que um dos furos quase que pegou em cima de um parafuso. Depois eu irei remover esse parafuso aí, que ele atrapalhou um pouquinho para eu fixar a alça. Mas no momento eu irei deixar assim, somente para finalizar o vídeo. E os pezinhos eu apenas colei com cola para madeira. Coloquei uma fita crepe até que a cola secasse. E eu finalizei a peça com verniz acrílico à base d'água. E eu ganhei 2 caixinhas de uma amiga minha que ela ia jogar fora. E no momento que ela foi jogar fora, ela lembrou de mim e resolveu trazer para mim, porque ela achou que eu pudesse transformar essa peça. E eu comecei retirando aquele tecido que estava colado ali na peça, mas na verdade foi um erro, porque o tecido acabou saindo junto com os pedaços do MDF. Para tentar resolver esse problema, eu irei passar essa base acrílica aqui para tentar uniformizar mais a peça. Eu comecei passando uma lixinha para tirar aqueles fiapinhos que ficaram. Depois eu passei um paninho úmido para retirar todo o pozinho e também limpei a outra parte da caixinha que estava bem suja. Comecei passando a base acrílica com um pincel e depois eu vim passando o rolinho de espuma. Irei usar esse pedacinho de madeira aqui para fazer os pezinhos da minha caixa. Aqui com os pezinhos já cortados, irei colar na minha caixa. Eu usei a tampa de um creme que eu tenho aqui como molde e cortei 3 partes iguais no papelão para fazer um detalhe em cima da minha caixa. Colei um no outro e depois fiz uma papietagem. Colei na minha peça usando cola para madeira e cola instantânea. E coloquei uma caixinha em cima para criar um peso até que a cola seque. Depois eu passei a mesma base acrílica que eu passei em toda a caixinha. Agora eu irei fazer alguns arabescos para colar na minha caixinha usando essa forminha de silicone. Passo um pouquinho de óleo mineral e aí eu amassei bem um pouquinho de biscuit e fui colocando na minha forminha, apertando bem e retirando todo o excesso. É só você ir retirando todo o excesso que fica para fora que o seu arabesco ficará perfeito. Eu vou deixar ele secar um pouco em cima de um EVA. E agora que o meu detalhe aqui de papelão já está seco, eu irei escrever a palavrinha chá. Eu vim antes com um lápis e escrevi para que a hora que eu for passar a massa, eu não me perca. Então, eu coloquei novamente ali em cima da onde eu já tinha escrito, coloquei alguns pedacinhos de fita crepe para prender o stencil e passei uma massinha para modelar. Você pode usar massa acrílica, massa corrida, o que você tiver aí. Eu estou usando a massinha para modelar que eu já tenho aqui. E eu vim fazendo isso em cima de toda a minha palavrinha. Depois que os meus arabescos já estavam mais secos, eu vou começar a colar aqui então na minha peça. Eu estou usando cola para madeira e cola instantânea. Fui colando em alguns lugares que eu achei que ficaria mais bonito. Eu vou deixar o link dessa forminha de silicone na descrição do vídeo, caso alguém queira adquirir. Vou deixar o link também de todas as tintas que eu estou usando aqui no vídeo. Para fazer esse detalhe que eu estou fazendo aí no pezinho da minha caixinha, você não pode deixar os arabescos secar muito, tá? Eles têm que estar maleáveis para que você possa dobrar ele e fazer o formato que você queira. Eu irei colar uma cianinha aqui em volta desse detalhe de papelão que eu fiz para que o acabamento fique mais bonito. Eu só tinha essa cianinha na cor verde, então estou utilizando ela mesma. Depois eu vim e passei a base acrílica em cima de todos os arabescos e na cianinha também. Depois de seco, eu irei pintar com essa tinta acrílica na cor gelo.
Passei 2 demãos dessa tinta. Depois que a tinta secou, eu vou envelhecer a minha peça com betume à base d'água na cor castanho. Coloquei um pouquinho do betume na bandejinha e diluí com um pouco de água. Vim passando em toda a minha peça, acentuando mais nos arabescos. E antes de secar, eu vim retirando o excesso com um paninho úmido. E depois eu vim passando a cera pátina na cor ouro velho com o dedinho mesmo. E olhem só o resultado daquela caixinha velha que iria para o lixo. Essa próxima caixinha aqui eu também ganhei da minha amiga, mas essa eu resolvi não retirar o tecido, porque vocês viram o que aconteceu na outra caixinha. Então, eu vou limpar ela bem, retirar o máximo de sujeira que eu conseguir, e vou passar a base acrílica por cima do tecido mesmo. Irei usar esse stencil aqui, estou mostrando a referência do stencil para vocês. Eu quero usar só a palavrinha home. Eu prendi na minha peça, centralizando bem no meio e vim passando a pasta de modelagem, da mesma forma que eu fiz na peça anterior. Eu esperei secar, depois vim fazendo também alguns detalhes com aqueles arabescos que eu fiz com a massinha de biscuit. Cortei também alguns cabos de vassoura para fazer os pezinhos. Esses eu cortei com 6 centímetros. Fiz os pré-furos nos pezinhos e fiz também na caixinha. Para fixar os pezinhos, eu coloquei os parafusos por dentro da caixinha e depois eu vim rosqueando pelo lado de fora os pezinhos. Acabei de parafusar com a furadeira. Passei cola para madeira também, como vocês viram. Depois de todos os pezinhos fixados, eu irei começar a pintar a minha caixinha. Resolvi colocar também alguns arabescos aqui dos lados da caixinha. Irei usar a mesma tinta na cor gelo que eu usei no projetinho anterior. Passei 2 demãos de tinta. Irei envelhecer a minha peça com o betume na cor castanho. Diluo com um pouquinho de água e vou passando em toda a minha peça. Antes do betume secar, eu venho passando um paninho úmido para retirar o excesso. Passo mais betumes nos arabescos para realçar os detalhes. Pintei todos os pezinhos também com o betume. Depois finalizei a peça passando a cera pátina na cor ouro velho.
e já está prontinho para decorar a nossa casa. Agora eu irei mostrar para vocês o resultado das nossas peças prontas. E aí, o que vocês acharam do resultado das peças prontas? Vocês gostaram? E pensar que tudo isso aqui ia pro lixo, né, gente? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei demais o resultado. E se você gostou, não esqueça, deixe o seu like e inscreva-se no canal caso não for inscrito. Um super beijão a todos vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.